Os 18 meses que se seguiram ao fim da Segunda Guerra Mundial viram os avistamentos de OVNIs aumentarem gradualmente, mas de forma constante. E embora muitos deles fossem de naves brilhantes em forma de charuto, particularmente sobre a Suécia e o norte da Europa, que ficaram conhecidos como os avistamentos dos foguetes fantasmas, houve igualmente muitos encontros com esferas brilhantes e objetos em forma de disco que seriam testemunhados em abundância a partir do verão de 1947 e o início da era moderna dos OVNIs. O fato de esses avistamentos serem muito regulares, embora certamente não tão explosivos como se tornariam no ano seguinte, talvez devesse nos alertar para a sugestão de que houve uma aparente presença extraterrestre aqui na Terra antes de incidentes como o avistamento de Kenneth Arnold e o Roswell Crash, que lançou a ideia dos OVNIs no mainstream mundial. Como sempre, não podemos passar por todos os avistamentos, mas veremos alguns dos mais intrigantes desses encontros, pouco conhecidos, com embarcações curiosas, aparentemente de outro mundo, um reinício imediato. Talvez um dos melhores lugares para começar, embora haja muito pouca informação sobre isso, seja a aparente queda de um OVNI em algum lugar da Romênia. De acordo com rumores locais que surgiram desde então, os destroços foram recuperados pelos militares soviéticos e depois transportados para uma instalação ultra-secreta em algum lugar da Rússia, possivelmente Kapustin Yar. Mais ou menos na mesma época, também nos primeiros dias de 1946, do outro lado do Atlântico, na Flórida, a tripulação de um avião C-47 voava a aproximadamente 30 milhas da costa de Tampa, quando testemunharam um brilhante objeto em forma de charuto com vigias luminosas dirigirem-se em sua direção com grande velocidade. Quando o objeto estava a menos de 1.000 metros deles, ele desviou repentinamente para evitar uma colisão. A tripulação afirmaria mais tarde que o objeto tinha pelo menos o dobro do tamanho de um bombardeiro B-29. Outro incidente envolvendo um piloto militar dos Estados Unidos ocorreu por volta das 23 horas do dia 18 de janeiro, sobre Cherbourg, na França. Na noite em questão, a testemunha relatou ter visto uma estrela cadente brilhante que desceu ao solo antes de voltar ao céu. No dia seguinte, na Suécia, por volta das 22 horas e 30 minutos, um piloto da RAF notou um objeto não identificado em seu radar, aparentemente se movendo em grande velocidade a uma altitude de cerca de 22.000 pés. Além disso, um operador de radar terrestre também pareceu rastrear um objeto idêntico várias horas antes. Os registros do FBI afirmariam mais tarde que nenhuma explicação foi apresentada para o avistamento. Um encontro verdadeiramente bizarro e perturbador aconteceu por volta da meia-noite de 19 de janeiro, em Flagstaff, Arizona, quando, de acordo com os arquivos de David Webb, um motorista local percebeu que havia cerca de 10 horas de sua viagem que ele simplesmente não conseguia explicar. Através da hipnose, ele lembraria mais tarde que havia parado seu veículo em frente a um objeto em forma de chapéu. Pouco depois de fazer isso, 3 seres apareceram de fora do objeto, parecendo deslizar enquanto se moviam e com um brilho radiante para eles. Embora ele ainda não conseguisse se lembrar dos detalhes exatos, ele foi levado a bordo da nave e se lembrou dessas entidades estranhas se comunicando telepaticamente com ele. Curiosamente, mais ou menos na mesma época, 2 jovens que caminhavam pelas montanhas próximas relataram ter visto um objeto em forma de disco pairando perto de onde a testemunha havia parado seu carro. Pouco depois das 14 horas e 20 minutos do dia 31 de janeiro, operadores de radar em Bridgeton, Nova Jersey, detectaram e rastrearam um objeto não identificado a cerca de 40 milhas da costa da Filadélfia. Embora barcos patrulha tenham sido enviados para inspecionar a área de onde vinham as leituras, nenhuma confirmação visual foi estabelecida. Discos voadores e discos voadores. Embora os avistamentos do Ghost Rocket tenham atingido grande parte do norte da Europa durante as primeiras semanas de 1946,
Em março, os avistamentos começaram a ser relatados em vários locais diferentes ao redor do mundo. Nos primeiros dias do mês, pouco depois da meia-noite em Joanesburgo, na África do Sul, por exemplo, 2 mulheres locais testemunharam um bizarro disco voador que pairava mesmo acima de terras agrícolas. Ainda mais surpreendente, dentro do objeto havia uma figura humanoide. Enquanto a nave permanecia pairando, os animais abaixo ficavam cada vez mais agitados. Objetos em forma de disco muito semelhantes, 5 no total, foram testemunhados por um residente de Bernardston, Massachusetts, vários dias depois, enquanto outro disco voador foi relatado pairando sobre Hinsdale, New Hampshire. Pouco tempo depois disso, por volta da madrugada do dia 14 de março, em Havana, Illinois, 2 homens relataram ter visto uma nave semelhante em forma de disco, medindo cerca de 6 metros de diâmetro. No mês seguinte, por volta das 19h45 do dia 25 de abril, no lago Anima-Nipissing, 8 quilômetros a oeste de Latchford, Ontário, Canadá, Don Cameron, sua esposa e seus filhos estavam no lago quando de repente notaram uma cena estranha no céu acima deles. Toda a família pôde ver entre 12 a 14 pequenos objetos em forma de disco descendo do céu, movendo-se em estranhos movimentos de salto, antes de pousar perto do solo. Depois de 1 ou 2 momentos, Don começou a caminhar lentamente em direção aos objetos bizarros. Assim que ele partiu, os objetos subiram no ar e dispararam por entre as árvores. Abaixo de onde pousaram, havia marcas pretas na neve e no gelo. A testemunha afirmou ainda que os objetos pareciam fazer barulho à medida que desciam e que pareciam metálicos, sem janelas ou vigias. Avistamentos continuam em todo o mundo. Por volta do meio-dia de um dia, no início de maio de 1946, em Lafayette, Nova York, 2 residentes locais testemunharam um disco voador movendo-se no céu. Ficou visível por cerca de 2 minutos antes de desaparecer na distância. De acordo com um artigo na edição de março-abril de 1972 da Flying Saucer Review, por volta das 18 horas de uma noite no início de maio em Skalderviken, Suécia, um disco em forma de cúpula foi testemunhado com uma cúpula no topo que parecia mudar de cor. A testemunha estimou que o objeto tinha aproximadamente 25 metros de diâmetro e ficou visível por cerca de 30 minutos na floresta próxima. A testemunha continuaria dizendo que pouco tempo depois de notar o objeto, ele testemunhou vários humanoides estranhos, cada um com cerca de 1,80 m de altura e vestindo um macacão branco com um capacete anexado. Mais ou menos na mesma época, do outro lado do Atlântico, na costa da Flórida, um tripulante da Marinha testemunhou um objeto elíptico movendo-se lentamente sobre o seu navio. O objeto também foi captado pelo radar. Perto do final do mês, por volta das 3 horas da manhã do dia 24 de maio, em Landskrona, na Dinamarca, um objeto em forma de charuto foi observado por 3 residentes locais. Na noite seguinte, por volta da meia-noite de 25 de maio, em Huddinge, na Suécia, foi relatado um objeto quase idêntico. 3 dias depois, desta vez durante o dia, em Stora Melosa, também na Suécia, outro objeto em forma de charuto foi testemunhado. Houve outros avistamentos de objetos em forma de charuto na região de Södermanland, na Suécia, durante as primeiras semanas de junho. De acordo com os arquivos de pesquisa de Jacques Vallée, também no início de junho, na região de Languedoc, na França, um estranho objeto foi visto movendo-se no céu em uma linha perfeitamente reta antes de desaparecer na distância. Várias semanas depois, nos Estados Unidos, na Virgínia, outro objeto estranho foi relatado. Segundo o relatório, moveu-se pelo céu de uma forma que a testemunha não tinha visto anteriormente e certamente diferente de qualquer aeronave com a qual estava familiarizada. O objeto ficou visível por cerca de 2 ou 3 minutos. À medida que a segunda parte do ano se desenrolava, os avistamentos de estranhos objetos aéreos continuaram a um ritmo constante. Um relato no livro
Bibliografia de Anomalias, de George Eberhardt. Vários relatos de luzes noturnas bizarras foram feitos no início de julho de 1946 sobre Muscatine, Iowa. Vários dias depois, na enseada do rio Indian, em Delaware, 2 estudantes do ensino médio alegaram ter visto um objeto em forma de disco emergir da água, pairar no ar por vários momentos antes de virar e seguir em direção ao oceano, desaparecendo sob a água. Outro relato da Bibliografia de Anomalias ocorreu na mesma época em San Antonio, Texas. De acordo com o relatório, um morador anônimo relatou ter visto um objeto estranho que não se parecia com nada que já tivesse visto antes. Do outro lado do Atlântico, novamente no início de junho, em Viking, na Dinamarca, um residente local testemunhou 3 discos metálicos movendo-se no céu. Eles lembraram que as curiosas embarcações tinham parte superior reflexiva, semelhante a um espelho, e parte inferior cinza opaca. Além do mais, apesar de se moverem a um ritmo considerável, todos permaneceram completamente em silêncio. Por volta das 20 horas do dia 2 de julho, em Gavle, na Suécia, outro objeto estranho foi relatado. Como muitos relatórios anteriores do verão de 1946, a testemunha lembrou que a nave era diferente de tudo o que tinham visto anteriormente, nem se movia como qualquer aeronave conhecida. Na noite seguinte, por volta das 21 horas, sobre a Escócia, vários relatos de luzes bizarras movendo-se no céu foram feitos por residentes.